Olá, mais um Mentes ao Avesso no ar. Hoje nosso entrevistado é uma das maiores referências do Estado do Espírito Santo quando a gente fala em economia. Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu vou deixar para ele contar a vida dele. Agora eu posso adiantar para vocês o seguinte, imagina um cara simpático, um cara inteligente, envolvente, o papo flui, vai ser uma entrevista imperdível. Mentes ao Avesso, entrando no ar, vem com a gente, não perca, fique aí, a gente volta em segundos. Nosso convidado de hoje é um italiano, descendência que vem lá dos bisavós, linharense, não sei se ele é linharense, a gente vai tirar essa dúvida agora, mas nosso convidado de hoje é Alair Uriato. Muito bem-vindo, é um prazer enorme receber você aqui. A gente, antes de começar essa entrevista, a gente estava tricotando aqui nos bastidores do Mentes ao Avesso, fiquei impressionada como esse homem é bom de papo, um homem que na hora vaga, quando ele tem uma folga, adora fazer trilha, e eu pessoalmente também adoro. Então a gente estava aqui conversando sobre tipos de moto, como que faz trilha, aonde que é melhor fazer trilha, então foi um papo super agradável. Alair, estou curiosa para saber como que tudo começou, quem é o Alair, de onde surgiu, como que é a sua família, a sua origem. Eu sei que hoje, a gente não vai revelar ainda, porque para quem não sabe, o Mentes ao Avesso é um programa que foi formatado, que foi pensado para trazer para a televisão, né, pessoas dentro desse programa, personalidades que são muito relevantes, que têm um significado importante para a comunidade onde eles estão inseridos, que trazem para a gente referências positivas, que nos inspirem. E Alair é uma dessas pessoas. É impossível estar ao lado do Alair e não sentir orgulho e não sentir vontade de seguir seus passos. Alair, conta para a gente. Como que veio o Alair para esse momento de hoje? Onde você veio? Jaque, obrigada pela oportunidade, obrigado pela referência, nem tanto assim, mas assim, uma carreira, né, realmente, eu me orgulho, né, de onde eu saí, para onde que eu cheguei, e às vezes os impactos que a gente consegue atingir a comunidade. Sem dúvida. Mas bem menos do que você se posicionou. Mas, Alair, esse é o ponto. Eu acho que o que está acontecendo hoje? Nós precisamos de bons exemplos. Então, quando eu faço uma apresentação, né, que para você parece muito, eu digo que ela não é nem 1% do que você merecia que eu fizesse, porque a gente está precisando de referências. Que essa juventude que está aí, essa nova geração, olhe para o lado e veja que pessoas como você não chegaram aqui em vão, né? Fruto de muito trabalho, de muita determinação, de muito foco, de muito estudo. E isso é para ser dito, porque a gente precisa contaminar positivamente as pessoas, né? E é isso que eu quero que você faça hoje. Contamine todos que estão em casa com a sua experiência, com a sua vibração, com o que fez você chegar até onde você chegou, que a gente vai descobrir no terceiro bloco, gente. Fica ligado aí. Já conforme você colocou, realmente, filhos de italiano, no caso, meu bisavô realmente vieram da Itália, em 1890, e veio essa descendência de italiano, tanto parte do meu pai quanto parte da minha mãe, só descendência italiana. Depois a gente, né, casei com uma italiana, com uma alemã, misturado, aí o sangue foi misturando um pouco mais. Mas sou filho de Eleutério Uriato e Mercedes Matede, tenho eu mais 4 irmãos, e a vida começou, uma vida, né, geralmente na agricultura, realmente uma dificuldade muito maior do que se tem hoje, trabalhando realmente na roça. A minha atividade inicial foi na roça, com meus pais, né, trabalhando de forma bem árdua. Então toda a atividade do agronegócio, principalmente a época, né, sem mecanização, é realmente um trabalho muito duro, um trabalho muito manual. E o que me alegra é que, mesmo diante daquela dificuldade, e aí por inspiração principalmente do meu pai, sempre colocava o seguinte: meu filho, se você quiser ser alguma coisa na vida, estude. E geralmente as pessoas à época
os pais não permitiam os filhos estudar, porque se você estudava, você deixava de algum tempo de estar contribuindo nesse serviço da própria roça. E aí não teria a continuação, né? E aí, vamos supor assim, e o que a gente percebe é o seguinte, quando você tem um convívio em um local não muito que favorece, a mente da gente se torna muito pequena. Sim. E a possibilidade da escola é de exatamente abrir mentes. Lógico que a sua experiência profissional ao longo do tempo vai te dando realmente, vai te proporcionando realmente se capacitar cada vez mais. Teoria é extremamente importante, Sim. mas a prática um dia é importante. Mas a principal vantagem da escola é abrir mente, abrir possibilidades, colocar você tem condições de ir um pouco à frente. E, né, fiquei na roça até os 19 anos, né, e na mesma época com vontade, trabalhando na roça e estudando, essa era principalmente era a função que meu pai fazia, a gente incentivando isso, trabalhava durante o dia, estudava à noite. E aí permitiu que eu fizesse, inclusive, na época, fiz recenseamento agropecuário, fiz recenseamento demográfico. Isso foi permitindo que eu entrasse na casa das pessoas, começasse a visualizar como é que era a vida das pessoas. E a gente percebeu o seguinte, que às vezes você olhando às vezes um ambiente, dá a impressão que as pessoas têm um nível bem equilibrado, mas quando você vai para dentro das casas das pessoas, você começa a perceber a diferença social que existe no Brasil, que existia e que existe até hoje. Você diz só social ou cultural também? Social e cultural, social essa e cultural dúvida. Uma coisa também. às vezes fica atrelada à outra. Então, e o principal a minha percepção e que eu acho que a escola tem que começar a ter essa mudança de encorajar as pessoas, principalmente em ambientes menos favorecidos. Porque a gente tem a percepção de que nesses ambientes as pessoas esperam muito dos outros. Uhum. E nós sabemos o seguinte, se nós tivermos força de vontade, dedicação e se as oportunidades vierem, nós chegamos no lugar que a gente deseja. Agora, se a gente não acreditar nisso, não tem jeito. Sim, mas aí tem um ponto importante que você colocou. A sua família é uma família que veio com uma formação italiana, uma família que se criou na terra, né? Os filhos nasceram na terra. O seu pai não incentivava muito que vocês fossem para a cidade, né? A intenção seria que todos ficassem por ali. Você poderia ter se formado em agronomia, se formado em qualquer área que você tivesse uma relação com o campo e dali você poderia se desenvolver profissionalmente. As famílias em si, eles dão esse apoio aos filhos para que eles estudem e fiquem dentro das suas comunidades, dentro das suas cidades, dentro da agricultura ou não? Porque estudar também agricultura é um lado positivo, que tu está atrelado ao estudo, né? A época, os pais, às vezes, principalmente na gente, às vezes, na verdade, a gente era meeiros, então, assim, era uma situação bem, bem delicada em termos de questão econômica, então não existia uma necessidade de trabalhar para a questão de subsistência efetiva. Então, a época era mais, não incentivava o estudo, não é nem que não incentivava, de modo geral, é porque precisaria se trabalhar para o próprio sustento. Então, os filhos, na verdade, eram a mão de obra. Uma mão de obra para a família. Então, meu pai, a gente fica feliz, meus pais, o incentivo, a gente trabalhava e incentivava a gente estudar. Inclusive, as pessoas falavam, Eleutério, seus filhos estão estudando para deixar você trabalhando na roça sozinho. Aí meu pai falava assim, é exatamente para isso. Se fosse para eles ficarem continuando aqui, nem colocaria para estudar. Então, Entendi. passou um período que as pessoas, às vezes, não permitiam estudar. Depois disso, passou-se um período, às vezes, na roça, que os pais já começaram a incentivar a estudar, mas não para voltar para a roça, e sim para sair efetivamente da roça. E eu acho que nós estamos num novo momento do agronegócio, principalmente quem está no agro. Sim. Os pais incentivam a estudar, principalmente dentro da área, a absorver novas tecnologias para que o filho possa trazer para dentro da atividade melhores tecnologias, avançar e se sustentar a partir daí. A gente vai para um breve intervalo comercial e no próximo bloco, Alaide Uriato, meu entrevistado de hoje, volta falando sobre a sua carreira profissional, como que foi a saída dele do campo, como que ele veio para a cidade, como que ele começou a trabalhar
a vida profissional e como que ele se transformou nesse grande profissional que ele é hoje. Não saia daí, a gente volta em instantes. E voltamos com Mentes ao Avesso, meu entrevistado de hoje, Alair Juriato, que no primeiro bloco ele contou para a gente sobre a infância dele, infância essa no campo. Alair, as dificuldades da infância e adolescente, certamente, pela aula que você já deu no primeiro bloco, serviram para que você trouxesse toda essa bagagem para o momento seu de maturidade, de formação acadêmica, de formação profissional, de uma forma em que você iniciou lá atrás, olhando a vida, entendendo o quanto era importante você trazer a sua mochila com esse olhar de que sem estudo e sem força de vontade e determinação você não chegaria a lugar algum. E pelo visto esses 3 ingredientes fizeram de você um homem bem diferente e um homem de sucesso. Estou certa? No sucesso, né, fica a sua parte, mas assim, da onde que eu vim, a gente acredita que, pelo menos eu acredito que realmente eu tive uma trajetória que ficou acima do que eu esperava quando eu olho para trás. Quem passa dificuldade, Jaque, e as pessoas que estão nos assistindo, geralmente quando tem uma oportunidade, ele abraça muito forte aquela oportunidade. Porque sabe que aquilo como se diz, aquilo é uma chance, às vezes pode ser uma chance única. Eu tenho um exemplo, desculpa te interromper, que eu dizia para a minha equipe que era o seguinte: você está numa estação de trem e o trem vai passar e aquela porta se abre, você está de pé ali. Cara, entra naquele vagão, porque você não sabe se aquele trem vai passar de novo e se você vai estar ali de novo com aquele trem abrindo aquela porta naquele vagão naquele mesmo horário. Então, a oportunidade é algo que, como você disse, agarre aquela oportunidade, porque talvez você não tenha uma outra segunda oportunidade na vida. Então, quando falando em relação, voltando um pouquinho nesse aspecto profissional, realmente na roça, incentivando, conforme a gente colocou, a primeira experiência que eu tive fora da área do agronegócio foi fazendo um recenseamento, que aquilo foi me ajudando muito a melhorar a própria comunicação, de interagir com as pessoas, conhecer novos ambientes. E aí foi a primeira oportunidade. Aí fiz realmente o recenseamento. Logo em seguida, por já começar a conhecer algumas pessoas, tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para uma instituição financeira e já conhecendo um pouquinho pessoas que eram importantes também para aquela atividade. Eu acabei fazendo o processo seletivo, acabei passando para uma outra instituição financeira e ao mesmo tempo fazendo isso e continuando estudando. E aí entrei numa instituição financeira e as coisas começaram realmente a abrir um pouco mais, não só em relação à oportunidade, mas em relação à própria mente. Que você vai conhecendo novas pessoas, continua estudando, a mente vai abrindo um pouco mais, aí você pensa assim, eu posso ir um pouco mais. Então me diz assim, no tempo atual, desde que você fez esse concurso, que você começou a trabalhar mais perto das pessoas, entrando na casa delas, conhecendo, né, aprendendo a conviver mais com elas, isso te ajudou no relacionamento. O que você faz hoje? Qual é a sua formação? Aí eu entrei nessa instituição, fiz técnico em contabilidade, depois entrei na faculdade, fiz ciências contábeis. Ciências contábeis. Na área da área contábil. Depois fiz 2 pós-graduação, né, basicamente nessas áreas, na área de contabilidade, de gestão. Fiz alguns intercâmbios internacional, fiz PNL, fiz alguns outros cursos adicionais para não ter jeito, para você tem que estar sempre aprimorando, né? Você aprende, depois você chega no patamar, você precisa aprender um pouco mais. E para você conseguir sobressair nessa área que nós atuamos. E não só nessa área, mas qualquer outra área. Uhum. E aí, nessa formação, ao longo do tempo, saí dessa instituição financeira que eu trabalhava. À época, abrimos um escritório de contabilidade, na minha formação, meu irmão já era contador. Abrimos um escritório de contabilidade, fiquei durante 4 anos com o escritório. E aí comecei a constituir à época a empresa, vamos botar assim, na parte, constituir não, como contador, fiz toda a papelada de constituição da empresa que eu trabalho hoje,
E aí, durante um período... Isso tem quanto tempo? Isso tem 28 anos. Caramba. E aí comecei minha vida profissional nessa outra empresa. Durante um ano eu consegui conciliar o escritório com essa empresa. Depois que é a empresa atual? É a empresa atual. Então, deixa eu entender, você abriu uma empresa que foi prestadora de serviço da empresa atual onde você trabalha e é diretor atualmente, aí, né? diretor Então, vamos executivo. revelar para quem está nos assistindo. Alaide Uriato, gente, ele é o diretor executivo da Cicobi Leste Capixaba, já trabalha na instituição financeira há 28 anos, é um dos nomes mais sólidos dentro do segmento financeiro no estado do Espírito Santo e um dos nomes que a gente tem, quando a gente fala em instituição financeira, mais respeitados no Brasil, até posso dizer isso, porque li bastante sobre ele. Isso é muito satisfatório quando a gente tem a honra de entrevistar uma pessoa que tem essa caminhada, né? A gente ouve, tive que estudar, eu fiz um curso técnico, fiz uma faculdade, fiz 2 pós-graduações, fiz... Neurolinguística, para você entender um pouco o comportamento das pessoas. A gente nunca pode parar, porque nesse mercado competitivo a gente tem que estar em constante aprendizado. Olha que lição que a gente está recebendo nessa entrevista. E é o que eu te falei no início, né, Alain? É tão importante a gente poder ouvir de uma pessoa experiente, de alguém de sucesso no mercado, essas dicas, porque elas são lições para quem está acompanhando o programa. Então, assim, sempre quando a gente tem a oportunidade, e eu, de vez em quando, às vezes converso com um aluno, minha esposa é educadora, e eu tento passar para ela, e às vezes tive alguma oportunidade de estar conversando. Tudo surgiu pela oportunidade que eu tive de estudar. Estudando, fui me capacitando e a mente abrindo. Então, dentro do possível, as pessoas que estão nos assistindo, né, os pais, os filhos, educação. Você tendo uma educação e a partir daí você tendo a possibilidade de ter algumas oportunidades e abraçar essa oportunidade e não pensar muito a curto prazo. Talvez o problema do jovem hoje é isso, ele é muito imediatista. E às vezes, vamos supor, ele está numa empresa, ele quer crescer muito rápido e às vezes vai para uma outra empresa. E o sucesso, gente, o sucesso não chega de uma hora para outra. É muito raro, coisas talvez de internet, coisas muito pontual. Sucesso é trabalho, dedicação, dia a dia e com um objetivo claro. Eu quero crescer, mas não passando por cima das pessoas. Sim. Quero crescer realmente pela minha dedicação, pela minha competência e fazendo com que as pessoas no seu entorno possam admirar o seu trabalho. Então, vamos supor, não importa a empresa que você esteja trabalhando. Se você dedicar para essa empresa, fizer um bom trabalho, se essa empresa não te prestigiar, pode ter certeza do seguinte: o mercado vai te prestigiar. Então, esteja preparado, se dedique, porque com esses fatores, eu não tenho dúvida nenhuma. Conforme aconteceu comigo, tenho convicção que vai acontecer com as pessoas. Tiverem realmente dedicação, ter uma integridade, honestidade, ser claro, ser muito franco naquilo que está falando e, principalmente, dedicação e trabalho são pontos principais para o sucesso. Isso é fantástico que você está colocando, porque envolve também a questão da gestão de pessoas. Isso que você acabou de fazer aí é uma aula de gestão de pessoas. O que acontece? Eu fui gestora de grandes números de pessoas durante muito tempo. E eu falava para os gestores da minha equipe o seguinte: não adianta você exigir um resultado se você não olha as pessoas. Não olhe números, olhe pessoas. Porque os números são resultados das pessoas. Se você não cuida das pessoas, os números jamais vão atender às suas expectativas, né? Os números são a consequência do trabalho das pessoas. Consequência do trabalho das pessoas. Aí. E às vezes o gestor, ele quer cuidar da sua equipe, mas ele não cuida dele, porque ele não é um bom gestor e ele quer cobrar resultados que nem ele sabe como proceder. Então eu digo, se você não olha dentro dos olhos da sua equipe, está tudo errado. Se você é incapaz de dar bom dia, boa tarde, boa noite, se você não é gentil com o seu colaborador,
Que resultado que você está esperando dele? Então, eu acho que esse ponto aí que você coloca, a gente hoje em dia, em função de tudo ser muito rápido, eu acho da própria rede social, dessa questão das mídias digitais, é tudo muito imediatismo. Eu lembro que em algumas entrevistas que eu fazia, faixa etária 18 a 25, no meio da entrevista, o colaborador entrevistado ele já estava cansado, ele já não queria mais aquela conversa. Porque a preocupação dele era qual é o meu salário, quando é que eu começo, o que eu faço. Então ele tinha ali os 3 meses de experiência, no primeiro dia que ele já estava efetivado, ele falava, já acabei. Aí eu falava, cara, presta atenção, isso aqui não é um concurso, não é quem acaba mais rápido. Você precisa entender, sentir o trabalho, bota o teu feeling mais aprimorado, sinta a responsabilidade de você ter um job, um trabalho que você vai degustar a entrega, que você vai ser corresponsável pela satisfação do produto que você está entregando, o serviço que você está entregando. Olha dentro dos olhos da pessoa que você está trabalhando, seja cooperativo, não seja individualista, porque era o cara terminar para falar que terminei antes de todo mundo, para ter a satisfação de eu sou o melhor. Então, não é da minha geração isso. A minha geração era, Laí, acabou? Não, então me dá aqui, deixa eu te ajudar. Que eu acho que é um pouco da tua escola também. Exatamente. Né? Então, o que eu vejo hoje não é essa escola que a gente tem aí no mercado. E cabe a pessoas como você, como eu, pessoas que tiveram essa escola, fazer essa participação mais efetiva. A gente é obrigado a ensinar essas pessoas que não funciona dessa maneira, porque do contrário, a gente vai ter profissionais rasos, né, de resultados rasos, e a gente cobrando eficiência, eficácia, e as pessoas estão adoecendo, saúde mental completamente abalada, as pessoas se ausentando do trabalho em função de estresse, depressão e ansiedade. Por quê? Elas estão num mundo competitivo que não deveriam estar, porque nem você, que é o líder, que é o diretor, você está cobrando essa postura, né? Qual é a tua visão em relação a isso, já que você é um diretor de uma grande instituição financeira, que é um dos segmentos mais prejudicados quando a gente fala de gestão de pessoas e cobrança, né? Porque você pega, né, Jaque, se você for pegar qualquer empresa, mas talvez no sistema financeiro, talvez é o que fica mais latente, as cobranças efetivas por produtividade. E quando você falou em relação a comportamento, é importantíssimo aquilo que você está falando. Mas assim, pelo menos eu visualizo que tão quanto importante o que você diz, mais importante ainda é o seu comportamento. Porque às vezes não adianta a gente falar alguma coisa, às vezes a sua vivência no dia a dia, o seu comportamento não é aquilo que você transmite de forma verbalizada. Então você tem que verbalizar uma coisa daquilo que você de fato é no dia a dia. Então, exato, os exemplos você acaba realmente conseguindo ter atratividade muito maior pelos exemplos do que pela própria fala. E quando você fala em termos de competitividade, nessa busca acirrada realmente do mercado, e aí eu fico mais feliz ainda porque o modelo de negócio da empresa que eu trabalho hoje é um modelo um pouco, vamos dizer, diferente. Nós sabemos que, historicamente, o socialismo a longo prazo não deu certo em lugar nenhum no mundo. O capitalismo, entre essas duas vertentes hoje, socialismo e o capitalismo, não se discute que o capitalismo é muito melhor. Só que o capitalismo, no modelo que está sendo desenhado ao longo do tempo, ele está se exaurindo. Porque busca, e a gente percebe que não adianta também no ambiente que nós vivemos esse desnível social, né? Essa diferença social que vem acontecendo, isso acaba tendo vários conflitos. Então não adianta você sobressair num local que quem fica no seu entorno esteja realmente numa situação muito desfavorável. Fica ruim para quem está em cima e quem está embaixo. Então, o modelo de negócio nosso, no caso nosso, que é um modelo cooperativo, as pessoas, existem a meritocracia, então as pessoas que se dedicam mais, realmente elas vão se sobressair mais. Mas o objetivo sempre não é fazer com que essa pessoa baixe, mas é fazer com que as pessoas de baixo possam conquistar um pouco mais, para que essa diferença, que é geralmente grande, ela possa ser diminuída. Sem dúvida. Alair, eu vou pedir para você continuar esse tema no próximo bloco, gente. No próximo bloco, a Alair vai falar um pouco mais sobre o momento atual em que vivemos, o ser e o ter. A diferença é que a gente precisa, daqui a pouco, tomar decisões, a vida é assim,
socialista, capitalismo e a influência que isso tem hoje no mercado de trabalho. A gente volta já já. Mentes ao Avesso voltando. Gente, é bom demais entrevistar pessoas inteligentes, não é não? E eu estou aqui num papo com esse cara que ele vai de política até o campo e volta, fala. Olha, é um negócio de doido, tem que acompanhar esse cara, hein? Não é fácil não. Alain, no bloco anterior você estava falando sobre a questão do ser, né? A questão do momento que a gente está vivendo, o capitalismo, a influência que isso tem. Vamos lá, dá continuidade a esse papo aí, porque tá bom demais. Porque pela interpretação da gente, até pela atividade que a gente exerce, né, por sermos cooperativa, a gente tem percebido o seguinte: se você fazer uma análise hoje, quase todas as empresas, principalmente as melhores sucedidas, elas têm se preocupado cada dia mais com o ambiente que ela está vivenciando. Então, está preocupada com o lado social, está preocupada com a sua equipe, está preocupada realmente em ter uma qualidade de vida das pessoas. E, com isso, quanto mais ela transmite isso para a sociedade, ela vende mais. Então, as pessoas estão, cada dia que passa, mais disponíveis para comprar coisas de empresas que se preocupam com o meio ambiente, com o comportamento das pessoas, com a diversidade. Então, assim, empresas nesse nível, elas voltam um pouquinho com o modelo de negócio que nós atuamos, como cooperativa, como uma associação, que não se preocupa somente com os ganhos, mas de forma coletiva. Que se aquela região tem um crescimento econômico igualitário, automaticamente aquelas pessoas têm um maior poder de compra, que de uma forma ou de outra essa própria empresa vai se beneficiar de uma forma indireta. Conforme a gente colocou, não adianta crescer muito uma ponta e a outra ponta ficar muito lá embaixo. Então as empresas, e é uma tendência, eu acredito que nos próximos anos, nas próximas décadas, quanto maior a preocupação da empresa, quanto mais ela contribuir com essa sociedade no entorno dela, além do ambiente interno, o que ela vai contribuir de forma externa, o benefício volta para ela mesma de forma em termos econômicos também. Por isso que... E não só de imagem, mas isso transforma na questão econômica para essa empresa. O Cicobi é missão de vocês dizem lá, encantar os associados com uma experiência única. Isso aí. Né? Isso é a nossa visão. Eu achei essa visão fantástica, porque é o todo, né? É você observar o mercado em várias vertentes, você não está focado somente na questão cliente, dinheiro. Não, o dinheiro é a última parte que você está efetivamente olhando. Você está olhando o que você, de qualidade, está oferecendo para aquele mercado, né? E aí tem uma questão que eu também li sobre vocês. Ano passado, logo no início da pandemia, vocês tiveram uma atuação bastante forte no que diz respeito à recuperação financeira do estado todo, né? Liberando 3 bilhões de reais, se eu não me engano, para a recuperação dos pequenos e médios clientes do Cicobi. O nosso modelo de negócio, geralmente, onde tem cooperativa de crédito, a taxa média naquela praça, ela é inferior a outras praças que não têm cooperativa. Então, a cooperativa já começa a trazer um benefício para a sociedade a partir daí. E é tanto na operações de crédito, quanto nas operações de aplicações financeiras. E também nos produtos e serviços, que eles ficam com um preço mais competitivo. Por quê? Onde nós estamos inseridos, conseguimos ser extremamente competitivos. Prova disso, que a média de juros nossa na pessoa física, em relação ao mercado financeiro, essa informação a gente tem, essa informação diária, que o Banco Central nos fornece, fica em torno de 1,3 a 1,5 média menor mensal em relação ao mercado na pessoa física. E na pessoa jurídica em torno de 0,3% ao mês. Isso é uma diferença grande quando você multiplica isso por ano. Então, vai fazendo com que
nós temos essa taxa. Aí a empresa busca outra instituição. Opa, peraí. Se ela não conseguir uma taxa bem competitiva, vai perder mercado para a gente. Sim. E prova disso que ano após ano a gente consegue ampliar nossa participação no mercado. Por quê? Nós conseguimos ter uma taxa de aplicação financeira competitiva e de operações de crédito competitivo, além das taxas dos produtos e serviços. E em outras regiões, e nós estamos explorando outras regiões, a nossa cooperativa está indo para a Bahia, nós fizemos uma análise daquela região da Bahia. E é impressionante que naquela região, a taxa média das operações de crédito eram muito superiores das regiões que nós estamos atuando hoje aqui no Espírito Santo. Por quê? Falta competitividade. Hoje, os 4 maiores bancos do Brasil, no Brasil, representam mais de 80% desse mercado. Está muito concentrado. E a gente sabe que quando não há competitividade, o que acontece? Os preços ficam mais elevados. Sim. A média de lucratividade é maior. Então, as cooperativas estão exatamente nesse mercado para trazer isso para baixo. E Sicoob hoje é a maior cooperativa do Brasil? O sistema Sicoob é o maior sistema de crédito cooperativo. Sicoob é o maior sistema de crédito cooperativo do Brasil. Tem dois grandes sistemas, que é o sistema Sicoob e o sistema Sicredi. E hoje o Sicoob é o maior sistema cooperativo do Brasil. Com atuação maior em qual estado? O Sicoob está presente em todos os estados do Brasil. O Sicoob tem hoje, ao todo, são 16 centrais, são 302 cooperativas, com 16 centrais e mais de 3.600 pontos de atendimento do sistema Sicoob. Nós hoje somos a segunda maior rede em pontos de atendimento de agências financeiras. Só perdemos hoje para o Banco do Brasil em termos de ponto de atendimento como agência de instituição financeira. Que é um número bem expressivo. Bem expressivo, né? E o interessante é o seguinte, por exemplo, no último ano, o sistema Sicoob abriu no Brasil mais de 300 pontos de atendimento, enquanto que a maioria das instituições financeiras que fizeram, fecharam. Mas por quê? Nós, dentro da nossa filosofia de trabalho, nós achamos que nós precisamos e temos a necessidade, muitas regiões precisam ainda de um ponto de atendimento. Cultura não se muda de um dia para o outro. Tem muita gente, vamos por assim, que o jovem às vezes é extremamente tecnológico, mas mesmo ele mexe 100% na área tecnológica, mas se tiver uma empresa que ele pode fazer, se der qualquer problema, eu tenho um local de acesso, ele prefere essa instituição em vez da outra. Como nós estamos num período transitório, mesmo que a gente seja tecnológico, nós vamos por até pela nossa experiência, nós somos tecnológicos, mas nós somos também meio que analógico. A gente gosta da tecnologia, mas gostamos também da questão de um ponto presencial, de vocês, de uma necessidade de alguma coisa. Boa parte do nosso sócio faz 80%, 90% das suas movimentações através dos nossos aplicativos, nossos sistemas. Que hoje é uma ferramenta muito forte que vocês têm, aliada do Sicoob. Se não tiver tecnologia, não tem, Sim. como diz, nesse ambiente que nós trabalhamos, não vai ter sucesso. Só que nós temos hoje tecnologia e estamos disponibilizando para o nosso sócio ponto presencial. Para quê? Ele vai ser atendido, nosso sócio será atendido na forma que ele quiser. De forma híbrida, presencial e tecnológico, só presencial. Então, nós estamos disponibilizando para o nosso sócio e para a sociedade esses pontos de atendimento. Porque, embora a tecnologia facilite muito o dia a dia, existe o cliente ainda que precisa do contato físico, que ele quer esse olhar, que ele quer o contato com o gerente dele, ele quer o contato com o caixa, ele quer estar ali com o dinheiro dele e levar para fazer o depósito. Tem muito disso ainda, Nós né? somos um ser social. Então, por mais tecnológico nós sejamos, ou a instituição seja, as pessoas precisam desse contato. Inclusive, as nossas agências que a gente vem reformando ou vem inaugurando novas agências, se a gente for olhar as pessoas que entram na nossa agência hoje, o ambiente interno é igual se fosse uma casa. Porque as pessoas, na hora que entram naquilo ali, não tem uma sensação de uma instituição financeira tradicional. Sim, é o acolhimento. Eu entro ali igual se fosse um ambiente da minha casa. E o que a gente coloca é o seguinte: grande parte das pessoas que transitam na nossa instituição são nossos associados. Aquela casa é dele. É dele. A confiança, né? Então, quando ele entra naquele espaço, a gente quer transformar a nossa agência como uma extensão da casa das pessoas. É a confiança. Inclusive, boa parte das nossas agências hoje tem um espaço disponível. Aí eu preciso trocar uma ideia com você, bater um papo com você, nós temos um espaço disponível para isso. Para quê? Vai diminuir a quantidade de pessoas que vão entrar nas nossas instituições, é uma tendência, não só no sistema Sicoob, mas qualquer outra instituição.
Só que hoje e daqui a algumas décadas, o principal diferencial é o relacionamento. Nós fomos crescendo ao longo do tempo através do nosso relacionamento. E entendendo o perfil desse cliente. Entendendo o perfil, entendendo o comportamento e entendendo o principal, entendendo a necessidade das pessoas. Porque se eu entendo a sua necessidade, eu consigo entregar para você aquilo que é melhor para você e não para a instituição. E se é bom para você, você vai voltar a fazer novos negócios com a instituição. Sem dúvida. Gente, papo incrível com a Alair. A gente volta no próximo bloco falando um pouco mais sobre o Sicoob, né? Essa instituição financeira que ouve o cliente e que atende o que o cliente realmente precisa, porque sabe perceber as necessidades desse cliente. A gente volta já já. Voltamos com Mentes ao Avesso. Alair Duriato, diretor executivo do Sicoob Leste Capixaba, e nesse bloco ele vai falar sobre o impacto positivo do investimento que o Sicoob fez no ano passado, início da pandemia, de 3 bilhões de reais para alavancar os negócios de seus clientes, pequenos e médios clientes, para que a economia do Estado do Espírito Santo não sofresse um reflexo negativo durante a queda financeira que todo o Brasil acabou sendo impactada. Alair, conta pra gente como é que foi isso e, enfim, por que a estratégia, detalha isso pra gente. Ô Jaque, todas as vezes que tem uma crise, é o período que nós mais crescemos em relação ao mercado que nós atuamos, em relação aos sistemas financeiros. E o ano passado não foi diferente. Historicamente, foi o ano que nós mais crescemos em percentual em um único ano, o sistema Sicoob no Espírito Santo. E aí a gente percebe o seguinte, como nós somos muito próximos das pessoas, nós temos a percepção da necessidade das pessoas. E quando veio o início da pandemia, realmente foi muito complexo, que a gente não tinha uma noção do que ia ser desdobramento. O que a gente percebeu? Nós precisamos ajudar nossos sócios. E com isso nós disponibilizamos, de acordo também com a legislação permitiu que fizéssemos isso, nós prorrogamos as operações de crédito para todo mundo que necessitou, adequando novos prazos, dando carência para essas operações. Mas a gente percebeu que só isso não era o suficiente. Então nós abrimos linhas de crédito com recursos próprios para novas operações, para esses mesmos sócios. Lógico, uma análise bem aprofundada, com a segurança também, que nós precisamos ter essa consciência. E depois o governo, em seguida, disponibilizou alguns recursos da linha do Pronamp e do FGI. Disponibilizou não, deu garantias. E o recurso é da instituição, é da cooperativa, mas com essas garantias. E com isso nós fizemos milhares e milhares de operações de crédito, conforme você relatou, com um montante superior a 3 bilhões de reais no Espírito Santo. E isso contribuiu de forma significativa para muitos negócios sobreviverem. Então a gente orgulha muito, lógico que nós passamos um período, começou a sair um pouco mais, aprofundou, mas nós já temos hoje depoimento de várias pessoas, vários associados nossos, que nos relatando que aquela contribuição que a instituição deu naquele momento foi crucial para a sobrevivência da sua atividade e manutenção de emprego. Então, assim, fica muito feliz que, per capitamente falando, nós fomos a instituição financeira que mais aplicou recurso para os seus associados, aos seus clientes. Então, isso nos orgulha muito que, num momento difícil, nós contribuímos mais uma vez para o nosso associado e, automaticamente, nós contribuímos com a sociedade onde nós estamos inseridos. Mas isso também, Alair, é fruto de uma visão estratégica da instituição, né? Porque é muito visível, é muito claro pela sua fala, desde o início, que vocês trabalham antenados com um olhar muito preciso em relação a tudo que está acontecendo ao redor. E que o termômetro também é muito apurado, né? Essa relação que vocês têm com o cliente, essa relação que vocês têm de estarem antenados com a necessidade econômica e do que está acontecendo não somente no país, mas regionalmente, faz uma diferença total, né? Você vê que foi uma ação pontual no Espírito Santo, mas que com certeza trouxe benefício para o Estado todo, e se fosse necessário, vocês fariam isso de forma regionalizada para todo o Brasil. Né? Eu falei especificamente do Espírito Santo, mas isso aconteceu no Brasil inteiro. Aconteceu então, no Brasil o número inteiro. que a gente trouxe foi do Espírito Santo. O que acontece, Jaque?
Como nós somos uma cooperativa regional, as decisões nossas são tomadas com um olhar nessa região. Conforme a gente colocou, como há uma concentração muito grande no sistema financeiro brasileiro, a decisão, por exemplo, de uma instituição X, ela lá é feita lá em Brasília, ela é feita em São Paulo, às vezes é feita fora do país. Então, o que às vezes acontece com as instituições financeiras quando há crise? Primeira coisa que eles fazem, geralmente fecham carteira de crédito ou reduzem de forma significativa essas carteiras. Então, eles não têm uma percepção de diferenciar atividade por atividade. As pessoas que realmente têm condições de pegar um recurso e devolver esse recurso hoje, esse recurso através dos pagamentos tempestivos nos seus vencimentos, geralmente eles recuam. E como nós somos próximos, e quando há realmente esse recuo, é a oportunidade que a gente tem de prestar um serviço, até às vezes para aquele cliente que ou dividir a sua movimentação ou não estava concentrado conosco. Então, é a oportunidade que a gente tem de atender essa pessoa naquele momento de necessidade. E com isso, a gente cresce, conforme a gente colocou o ano passado, nós crescemos mais de 40% em um único ano, tanto nos nossos depósitos quanto na nossa carteira de crédito. Então, é um resultado assim, extremamente significativo em momentos de dificuldade. Perspectivas para esse ano. Tem uma previsão da economia crescer 4%. Qual é a expectativa da Sicoob para esse segundo semestre de 2021? Nós estamos muito esperançosos por alguns fatores. Primeiro, a gente acredita que essa pandemia, nós estamos de fato na fase final dela, ou na fase, vamos supor, ultrapassando essa fase mais crítica dela. Então, eu acho que as pessoas terão uma segurança maior, nível de vacinação realmente está avançando de forma significativa, então, assim, vai dando maior segurança às pessoas, para as pessoas estarem, como diz, circulando um pouco mais, a atividade econômica tende a ter um aquecimento. Mais do que isso, nesse período de pandemia, as empresas foram muito prejudicadas, porque a força de trabalho foi prejudicada, ou por pessoas contaminadas, ou parente contaminado. Então, a força de trabalho ficava entre 5% e 20% prejudicada. Quando você prejudica a força de trabalho, você disponibiliza menos produto, menos serviço, e fez com que esse produto ficasse um pouco mais caro. Sim. E por isso que teve esse pico inflacionário, que a gente acredita que ela deverá ter um recuo, principalmente com a redução do dólar, né, ou primeiro com a estabilização desse dólar em torno de R$5, que chegou próximo de 6. Então, vários produtos fabricados no Brasil dependem de insumos realmente de fora, fazendo com que, ou algumas importações de alguns produtos. Então, a gente acredita que essa inflação ela volte a ter um recuo. Voltando a ter um recuo, automaticamente as pessoas começam a ter um poder de compra um pouco maior. Conforme você colocou, a economia deve crescer então de 4 a 5. Crescendo a economia, começa a geração de emprego, que é extremamente importante. A gente está numa taxa bem alta, né? 14 milhões de desempregos no Brasil nesse momento. Então, né? tende ao quê? Economia crescendo, nesse primeiro momento não está refletindo de forma direta no emprego, mas vai refletir. Sim. Então, vai haver novas contratações. Então, é um ciclo positivo. Então, assim, com a redução dessa contaminação da pandemia, da Covid-19, com a força de trabalho voltando de forma mais expressiva, as pessoas circulando, várias atividades hoje que são basicamente paralisadas, voltando às suas atividades, começando a gerar novos empregos. Então, um ciclo positivo, acreditamos que vai fechar, esse ano vai fechar, o Brasil vai fechar num patamar muito bom, e a perspectiva para o ano que vem é ainda melhor. Que coisa boa, Laí. Gente, sabe aquela entrevista que você fica com pena de terminar? Que eu não quero falar, gente, tchau, até a próxima. Essa é a entrevista de hoje. Laí, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença. Foi realmente uma aula de economia, uma aula de vida. Obrigada, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, por ter vindo. Foi um prazer. Já que eu que agradeço pela oportunidade, agradecer a cada um de vocês que está nos assistindo. Várias palavras dirigidas a mim, assim, acima das vezes do que eu posso merecer, mas foi uma alegria muito grande compartilhar esse momento com você. Tá falando um pouquinho da minha vida, falando um pouco da nossa empresa, que é o Sicoob Leste Capixaba, o sistema Sicoob, que é um sistema que tem crescido muito. Muito obrigado pela sua oportunidade. Imagina. Gente, até a próxima semana. Foi muito bom estar com vocês. Fiquem ligados na programação e a gente se encontra. Um abraço e muito obrigada pela audiência.